Programa Conexão de volta aqui na tela da TV Claré, um programa um pouco diferente hoje, falando direto da cidade de Matão, sobre as missionárias claretianas. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, é a vez do irmão Eli Vaz Diniz vir conversar conosco. Ele vai contar um pouco mais sobre os caminhos de Santo Antônio Maria Claré. Confira. Santo Antônio Maria Claré, na sua grande visão de igreja, de apostolado e de trabalho missionário, ele tinha uma ideia, poderíamos dizer, quase que fixa, de fazer um trabalho missionário junto com os leigos. Na sua época, antes do Concílio Vaticano II, era muito difícil poder contar com o trabalho dos leigos na igreja. Era uma igreja um tanto, como nós poderíamos dizer, voltada somente para o clero, ou seja, para a vida sacerdotal. E Claré já se preocupava e dizia que os sacerdotes, o clero, deveria trabalhar um pouco mais junto com os leigos. E foi aí que Claré, estando ele como arcebispo de Cuba, iniciou um trabalho, poderíamos dizer, quase que paralelo à atividade da igreja, e fazia já com os leigos um imenso trabalho de evangelização. Hoje isso já se tornou muito comum na igreja, graças às normas agora estabelecidas pelo Concílio Vaticano II. Então a gente nem percebe mais a importância dessa realidade vivida na igreja atualmente. Isso nós poderíamos dizer fruto de trabalho, de iniciativa de um homem como Santo Antônio Maria Claré. E a igreja foi percebendo, através dessas atitudes de homens como ele e outros, certamente, que dedicaram a esse trabalho de conscientização dos leigos, que a vida de Santo Antônio Maria Claré, vivida neste mês missionário na igreja, seja de fato um incentivo para cada um de nós programarmos, trabalharmos na construção do reino de Deus. O reino de Deus é o reino do amor, o reino da paz, o reino da justiça, o reino da fraternidade. E de volta aqui na nossa participação, eu continuo o bate-papo com a irmã Ana Sintra. A gente que está aqui na cidade de Matão, e não é por um motivo à toa não, aqui é um dos berços das missionárias claretianas. E esse espaço que a gente está conversando aqui, irmã, o que funciona aqui nesse prédio? Qual que é a história desse lugar? Então, esse lugar é um solo sagrado. É praticamente um dos primeiros lugares onde as missionárias claretianas pisaram quando vieram para o Brasil da Itália, as primeiras. Então, o lugar, eu digo que aqui a congregação foi gestada, né? A gente chama de Casa Berço Londrina, mas aqui então seria o lugar da gestação. O lugar onde ela foi sonhada, ela foi vivida, inclusive com bastante dor mesmo, tipo um parto, né? Porque a separação da outra congregação não foi um processo tão simples. Você disse, agora eu não vou ficar mais nessa, vamos fundar algo novo. Há sempre uma grande incerteza. Mas assim, os sinais que Deus ia mostrando era de que realmente era necessária a presença das irmãs aqui. E a congregação italiana pedia a volta das irmãs para a Itália. Então foi nesse processo de não querer voltar, ou de sentir o apelo de Deus para ficar, pensando que Matão naquele tempo era uma cidade muito pequenininha, só tinha uma paróquia, então havia muita pobreza, né? Havia muita necessidade na dimensão da evangelização. Hoje não, hoje tem muitas paróquias, então assim, hoje está muito bem assistida pastoralmente, mas naquele momento não. Elas sentiram o apelo de ficar. E aí, aqui foi uma das primeiras obras nossas, que era um educandário. Começou pequenininho, era uma casinha pequena, foi crescendo, mas ela chegou a ter 60 menores, morando e trabalhando. E foi quando se construiu esse prédio para o educandário. E funcionou como educandário 30 anos. Depois, no decorrer da história, a gente percebeu que não era mais o serviço que a gente poderia estar realizando, né? Depois de um tempo, acolheu até órfãos aqui dentro, não é? Sim, acolheu, chegou a ter 60 órfãos aqui. E hoje como é que funciona esse prédio? O que acontece aqui dentro? Qual que foi a expansão daqui? A gente fez a revitalização, né? Deixamos de trabalhar com órfãos, como internato, 24 horas morando aqui dentro, começou um trabalho de semi-internato, que era mais parecido com creche. Então eles ficavam aqui e começavam a trabalhar fora.
ou moravam em outro lugar e vinham ter atividades aqui. E no segundo momento foi transformado em escola mesmo. Então, escola. Isso há quanto tempo? Há 20 anos. E como que funciona essa escola aqui hoje? Quantos alunos vocês têm? Qual é a faixa etária? Nós temos a faixa etária a partir dos 4 meses. Nós recebemos crianças a partir dos 4 meses e a gente acompanha até o 5º ano, que seria a média de 10 anos. E você estava me explicando que existe um motivo até mesmo especial para essa faixa etária, não é? Sim, é uma escolha que tem esse sentido, porque está comprovado, né, que é nessa idade, sobretudo na primeira infância, que você coloca a base, né, do caráter da pessoa e também dos valores cristãos, a formação da personalidade. Então a gente acredita que trabalhando ali desde essa fase bem pequenininho, né, a gente ajuda a formar realmente pessoas, cidadãos e, dentro do possível, pessoas cristãs. A gente, inclusive, está falando aqui dentro de uma capela, né, que funciona dentro da escola. Esse espaço é utilizado pelos estudantes. Com certeza. Essa escola, né, ela tem interessante que a capela está no meio, né, como se fosse o coração da casa. E a gente traz as crianças aqui, eles vêm rezar, né, a gente fala, tem muitas crianças que quando entra o pai e a mãe ensinam, né, a fazer o sinal da cruz, a entrar. Então é um espaço tanto para as crianças, para os alunos, como para as famílias. Muitos pais também entram, vêm fazer um momentinho de oração, fazem uma visita ao Santíssimo. Alguns funcionários também têm esse hábito de entrar, fazer um breve momento de oração. Então é um lugar de espiritualidade. E que retorno vocês sentem dessas crianças, esses mais de 20 anos de existência, desse novo período da escola? Que tipo de retorno vocês sentem desses estudantes? Olha, é bem interessante porque a gente encontra, né, jovens, adultos, que falam, eu estudei aqui, eu quero que meu filho estude aqui, eu conheço alguém que estudou aqui. E alguns dos mais novos, né, vêm aqui, voltam, depois que já saíram, né, vêm, a gente sente tanta saudade desse lugar, a gente pode entrar, a gente pode ficar um pouquinho. E eu acredito que isso dê muito orgulho para todas vocês. Nossa, com certeza, é muito gostoso quando você encontra um adulto que diz, olha, eu estudei aqui, eu aprendi isso, tenho muita saudade, eu fui muito feliz aqui. Ou eu devo tudo que eu sou, que eu aprendi nessa escola, né, porque eu tive uma boa base. Inclusive, aqui na cidade de Matão, não funciona apenas essa escola de onde a gente está falando. Existem outras atividades desenvolvidas por vocês. Isso, nós temos uma creche, que daí atende uma clientela um pouco mais empobrecida, né, como serviço público, mas com um diferencial, porque as pessoas, né, gostam muito. Todo mundo que, se pudesse, preferia a creche que tem religiosas, né? Porque eles sabem que há um serviço diferenciado. Um cuidado maior. Um cuidado especial, né? E também essa dimensão da espiritualidade. Então, nós temos a creche, que atende mais de 200 crianças, é uma creche com bastante população, né? E nós temos também um trabalho diferenciado aqui em Matão, que é a Pastoral da Saúde, onde as irmãs são contratadas e trabalham 8 horas por dia no hospital, visitando os doentes, vendo quem precisa de comunhão, quem gostaria de confessar, quem gostaria de receber unção. Então, um acompanhamento também dos familiares, sobretudo em situação assim de cirurgia, de óbito, uma sustentação assim espiritual muito boa que as irmãs oferecem no hospital. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente qual que é a importância que você vê para cada um desses trabalhos. O da creche, por exemplo, com 200 crianças, e aquele do hospital. Cada um tem a sua importância, a sua particularidade, né? Com certeza. O da creche, né, embora hoje a creche seja um serviço que é público e que tem muitas possibilidades de creche, a gente acredita que o nosso trabalho faz o diferencial. E o nosso diferencial tem que ser na dimensão da misericórdia e da evangelização. Então, a gente não quer ser uma creche como as outras, né? A gente gostaria e a gente trabalha para isso, para que a nossa casa seja, como diz o Papa Francisco, uma ilha de misericórdia no mundo marcado pela indiferença. Então a gente procura, né? É essa a nossa meta. E eu acredito que em muitas coisas a gente consegue. Sobretudo nessa dimensão da educação, né? Porque tanto na creche como na escola a gente acompanha a educação, a formação das pessoas. É um trabalho de formiguinha, né? É muito pouquinho que a gente faz, mas é um fermento na massa. E a educação é primordial. A educação é a base, né? Ser uma boa educação, ela é a garantia de um futuro melhor, né? Então, de um empreendedorismo. Matão é uma cidade muito empreendedora, né? Com muitas fábricas, né? Com muito trabalho, muita fonte de trabalho. E assim, a gente contribui pelo menos ficando com as crianças para que os pais possam trabalhar, né? E dentro desse ficar com as crianças, a gente procura oferecer realmente um lugar seguro, né? E uma formação sólida. A gente está no mês de outubro e esse mês ele é dedicado às missões. Eu queria que você, para a gente terminar o nosso bate-papo, qual que é a importância da missão dos missionários claretianos?
qual a importância da existência dos missionários, das missionárias, para o mundo todo, né? Como a gente vê a atuação deles no mundo todo. Então, são duas congregações, né? Não só essas duas, porque existem outras congregações claretianas, né? Porque o Claret foi muito fecundo nesse sentido. Viajou o mundo inteiro deixando suas marcas, foi né? deixando marcas. Acho que é justamente isso, esse apelo que ele sentia, esse ardor que ele tinha pela missão, a importância nossa, do nosso carisma na igreja, é essa dimensão evangelizadora, essa inquietude, esse anseio por ir, né, em todos os lugares possíveis, e sobretudo nos lugares onde não tem ninguém, onde outras pessoas não querem ir ou não se arriscam. Então essa ousadia, né, esse amor mesmo pela evangelização. E que recado você acha que seria interessante a gente deixar para o público que está assistindo? Baseado em tudo que você, como fazendo parte de uma congregação missionária claretiana, você que conheceu bem toda essa história, sabe bem de educação, que recado você acha que é importante que cada um que está em casa também possa fazer parte disso, também possa ser essa formiguinha dentro da formação? Importante assim a gente ter essa ciência de que todos nós somos missionários, uma vez que nós somos batizados, faz parte da nossa vocação ser missionário, ser batizado é ser missionário, ou seja, anunciar por todos os meios possíveis aquilo que nós experimentamos, que é o amor de Deus. Então cada um pode fazer num simples gesto, às vezes, uma simples atitude, pode fazer a sua parte. Pode fazer a sua diferença. A missão ela se faz pelo anúncio explícito, pelo testemunho, né, pela doação e pela oração. Então às vezes a pessoa diz, mas eu não posso ir para o Amazonas, eu não posso ir para a Índia, eu não posso ir para a África, mas você pode fazer a tua oferta missionária. Eu estou acamado, eu não posso, né, ir para a missão, eu gostaria tanto de participar da visitação missionária. Não posso, mas você pode oferecer a tua oração e até o seu sofrimento. Então a pessoa pode ser missionária, como por exemplo foi Santa Teresinha, né, dentro de um convento, ela foi missionária também. Também pode participar. Participou através da oração e do sacrifício. Então isso aí fica o recado para todo mundo que está nos assistindo, você também pode participar, também pode fazer a sua parte. Seja um missionário no sentido de espalhar amor e boas atitudes. Irmã, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Adorei conhecer a sua história, tenho certeza que o público de casa também. Saber um pouco mais do que acontece desse lado do interior de São Paulo e também todo mundo, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. No final de 2009, eu descobri que eu tinha endometriose, que é um problema que causa infertilidade. E aí eu passei por uma cirurgia em 2009. Depois, em 2011, voltou esse problema. Então, nesse percurso, nós casamos em 2005. Em 2006, finalzinho de 2006, que nós resolvemos, né, que teríamos um filho, tentar ter filho. E aí foi acontecendo o problema. Então, em 2009, passei por uma cirurgia aqui em Rio Claro. Depois, em 2011, eu passei por uma cirurgia mais delicada em São Paulo, num centro específico desse problema de endometriose, né? E não acontecia, né? Assim, num primeiro momento, a decepção é muito grande, né? A gente, né? A gente tem uma vivência, a gente presta todo tipo de serviço que está ao nosso alcance dentro da comunidade, trabalha pela comunidade. E chega um momento que a gente questiona um pouco, né? Poxa, por que comigo, né? Por que eu não posso? Em setembro de 2013, eu descobri que estava grávida e a dúvida, né, que eu poderia estar grávida aconteceu lá em Aparecida. Nós fomos fazer uma viagem, um final de semana, uma correria, né, assim, de fazer um passeio, e fomos fazer. E nós estávamos lá e a gente pedia, sempre, né? A gente sempre foi pedindo, né? E a dúvida estava, né, na mente da gente, que eu estava já uns dias atrasada, e aí eu falei assim, né, acho que agora aconteceu, né? Só que mesmo assim dá aquele medo, né, de criar uma expectativa, porque como a gente tinha ouvido de médicos que isso, por meios naturais, poderia ser impossível. Nossa, é uma emoção que não dá para descrever, porque é uma coisa que a gente desejava tanto, por tantos anos. A gente tinha passado por um momento muito difícil, né? Que quando você ouve de médicos que isso não vai poder acontecer, você fala assim, nossa, e agora, né? Você perde o chão, você perde tudo. E nós dois juntos, porque a gente não queria ficar passando isso
né, para que as pessoas sentissem. Então era nós dois, o companheirismo nosso, né, um passando para o outro, um sofrendo com o outro. Na hora que eu vi aquele teste, eu falava, meu Deus, e assim, eu não conseguia sair do lugar. Eu chamava ele e nenhum dos dois não conseguia ter reação, gente, não tinha, é uma emoção indescritível. Eu lembro que um ano antes, aqui no dia 12, nós fomos lá no sacrário e uma pessoa aqui da comunidade, muito amiga, intercedeu por nós também, pedindo para Jesus, para Maria, para que concedesse essa graça. E um ano depois, no dia 12 de outubro, eu já estava grávida de 1 mês e meio, né? Pouquinho tempo ainda, mas já estava com o Gabrielzinho aqui. E, assim, vivenciar esses dias de novena que nós vivenciamos todo esse período, vivenciar isso aqui dentro da casa, a gente sentir, né? Tanto que quando o Gabriel nasceu, o primeiro lugar que a gente trouxe ele foi aqui, antes de ir para casa. Eu, no meu íntimo, eu já tinha me conformado que não ia ser pai, por meios naturais, né? Ia ser pai de alguma outra forma, né? E aí vem Deus e fala, não, calma aí que sua hora chegou, é agora. Então, eu não consigo falar sem me emocionar. A gente só tem que agradecer muito. E assim, a gente espera poder dar para o Gabriel, passar para ele todo o amor que ela passou, que ela deu para Jesus. A gente quer passar para ele, a gente transmite esse amor e a gente quer que ele também sinta esse amor que ela tem por todos nós. E parece que ele já sente, porque ele fica andando pela igreja, ele se sente em casa aqui, né? Ele fica muito aqui, então ele está acostumado. O programa Conexão de hoje fica por aqui. A reprise desse programa, como você sabe, será exibida na próxima terça-feira, a partir das 10h30 da noite. Eu espero você de novo em mais um programa no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. Tenham todos um excelente dia. Fiquem aí com mensagens de Santo Antônio Maria Claré e que este bate-papo de hoje possa te inspirar. Até mais. Tchau.